Atenção ouvinte e web ouvinte. Toda sexta-feira às 11h30 na TV Web Litoral. Conexão com 87 FM Litoral Maracajaú. Política em Pauta com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta toda sexta-feira às 11h30. Participação pelo WhatsApp Cajaú Política 24222. Participação 998024222. Atenção ouvinte e web ouvinte. A partir de agora, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta. Apresentação jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Política em Pauta. Santé, Clínica Médica e Odontológica. O mais novo empreendimento em Ceará Mirim. Venha conhecer. Localizado na Rua Doutor Meira Issa, 376. A Santé Clínica Médica conta com atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico, entre outros. Venha conhecer. Marque já sua consulta. Telefone WhatsApp 991842037. E siga no Instagram, _Santé Clínica. Mercadinho e Panificadora Rosa de Saron. Tudo para sua casa: carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais. E atenção Maracajaú e região, fique ligado nas promoções da semana. Mercadinho Rosa de Saron. Atendimento, preço e qualidade. Agora 2 endereços para a sua economia. Mercadinho Rosa de Saron, na Rua Carlos Ferreira Marques, por trás da Colônia de Pescadores. Panificadora Rosa de Saron, com o melhor pão, bolos e massas em geral, na Rua Senador de Nartimari. Telefone 3261-6326. Organização Rosa e Novo. Eu estou te vendo, cuidando, movendo coisas novas pra tua vida. Continua crendo. Alô Maracajaú, você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no Comércio Ponto da Cerveja, em frente à Casa de Festa da Decom, na Rua Carlos Ferreira Marques. Comércio Ponto da Cerveja, atende no celular 991472444. Relaxe, ligue agora e garanta a sua. Comércio Ponto da Cerveja, uma organização Mundinho. Em Maracajaú você agora tem JC Elétrica Hidráulica, na Rua Manuel Matias, número 50. Na JC Elétrica Hidráulica você encontra material elétrico hidráulico, apetrechos para pesca, óleo para carro e moto, material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais. JC Elétrica Hidráulica, na Rua Manuel Matias, número 50, em Maracajaú. Telefones 99608-9931 e 99189-5151. Organização Açucena. Você sabia? Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones: 999314564 e 994538838. Uma organização Luiz e Gantinha. Tá pensando em construir? Precisa de material elétrico e hidráulico além de madeira?
Tá esperando o quê? Você encontra tudo isso e muito mais no Portal Madeira. Portal Madeira fica na BR-406 em Massaranduba, Ceará-Mirim. Antes de construir, visite Portal Madeira. Melhor preço, qualidade e atendimento. Além de entrega em domicílio. Aceitamos o seu cartão de crédito Visa, Master e IP. Telefone 999756682. Portal Madeira, Organização Marcos, Marlon e Família. Atenção ouvinte e web ouvinte, toda sexta-feira às 11h30 na TV Web Litoral, conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta, com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta, toda sexta-feira às 11h30, participação pelo WhatsApp 99802-4222, participação 99802-4222. 11h37 em Ceará-Mirim, região. Estamos iniciando, rapaz, depois de um longo e tenebroso inverno, né, estou de volta aqui no Política em Pauta. A dengue me traiu e eu sou obrigado a dizer isso aos programas que a gente está de volta, né, essa semana toda. E quero aproveitar, não desejo esse negócio da dengue, rapaz, para ninguém. Eu não tenho inimigo, mesmo que se eu tivesse, eu não desejava. Porque pense num mosquito poderoso, esse mosquito Aedes aegypti. Olha, brincadeira. Então, estamos de volta, eu já estou até com vontade de ir no rancho tomar uma, né? Que faz parte, né? De forma que, graças a Deus, muito líquido, né, a medicação, enfim, básica, né, para a gente sair dessa, que é complicado. Política em Pauta, que teve representado aqui na bancada pelo colega Nelson Câmara, que faz parte aqui do projeto, não é? E hoje a gente traz dois amigos, não é? Dois ceará-mirinenses aqui para a gente bater um papo de nível. Eu fiz para eles uma pauta prévia, mas já disse aqui em off que a gente vai conversar sobre assuntos diversos, né? O país, o mundo, o Rio Grande do Norte, Ceará-Mirim precisa de opiniões, precisa de leituras, de pessoas que tenham exatamente essa conexão com o que a gente vive hoje, para colaborar, para trocar experiência com você, web ouvinte, aqui da TV Web Litoral, bem como os ouvintes da 87 FM Litoral Maracajaú, de Barra Rio do Fogo, passando por Ceará-Mirim, Riachão, Tamanduá, Rosário, Canudo, São Miguel, São João, enfim, toda essa região a gente chega com o sinal da 87,9. De forma que a gente convidou Dr. Glaucio Tavares, não é? E o ex-vice-prefeito de Ceará-Mirim, ex-vereador Sebastião Cruz, para a gente bater um papo aqui, não é? A gente dirigindo, eu com o Nelson aqui, na direção técnica Irã Júnior. E, evidentemente, respondendo aos seus questionamentos aí no Facebook do Irã. Você entra, deixa sua pergunta dirigida, enfim, não é? Para que o programa ele seja interativo. Tá certo? Vamos trazer inicialmente uma rodada de cumprimentos aqui, depois a gente já entra no primeiro assunto, não é, que são muitos assuntos palpitantes, né, e que eles dois, com o conhecimento que têm, não é, com a riqueza de conhecimentos que eles dispõem, vai ajudar muito, né, a gente viver e fazer uma reflexão, né, nesse momento tão importante das nossas vidas em todos os aspectos. Bom dia, Nelson, prazer, estou de volta aí, né? Vamos começar esse programa. Sim. Bom dia. Bom dia, Irã, bom dia, Juninho, né? Dr. Glaucio está por aqui com a gente, né? Sebastião Cruz está por aqui também. E é você, ouvinte, que está na escuta do nosso programa, um abraço, né? E sintam-se em casa a fazer como outro. A partir de agora nós vamos debater aqui assuntos de interesse de todos. Então, a gente pede que você não saia daí, fique conectado conosco, que o que vem por aqui lhe interessa também, né?
Vamos lá. Bom, vamos trazer o bom dia agora aí na sequência de Glaucio e Sebastião. Fiquem à vontade para saudar o nosso web ouvinte. Rapaz, vocês estão bonitos para danado. Também com visual desse aqui, rapaz. Qualidade Sistema Litoral de Comunicação. Olha lá. Bom dia, Glaucio. Bom dia, Irã. Agradecendo pelo convite. Bom dia a todos os internautas aí que acompanham o programa. O amigo Sebastião Cruz, o amigo Nelson, né? E Irã Júnior, que está ali fazendo a parte técnica aqui do nosso encontro. Um grande abraço a todos e já desejando um ótimo final de semana. Valeu. Sebastião, prazer mais uma vez de volta. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns à FM 87.9, ao Sistema Litoral de Comunicação. Irã e Nelson, vocês comandam realmente uma oportunidade de esclarecimento e de discussão com o amigo Glaucio sobre os dois pensamentos que dividem a sociedade brasileira nos dias de hoje. Irã Júnior ali na mesa técnica e você, internauta, peço que você continue aí, repito o apelo do amigo Glaucio, porque nós vamos tocar nos assuntos que mais interessam a vocês. Olha, Nelson, você está vendo aí, né, Nelson? Eu, inclusive, me veio aqui a memória agora, né? Porque aqui tem um encontro de gerações, né? Do mais velho, mais ou menos, o outro e o outro. É muito legal, rapaz, isso aqui, né? É uma prova do seguinte, eu disse essa semana para uma pessoa que na política, eu já aproveito para vocês comentarem, na política, quando o cara vai ficando mais experiente, isso foi ontem, lá na Avenida Casa Grande, eu fui comer ali uma comida caseira boa, rapaz, aí chegou o russo, Neco, aí já viu, né? Chega logo com litro de black white, já é complicado, mas eu não bebi, não. Aí, eu dizia lá para um cara que foi ao meu encontro para conversar comigo, né? E sobre política, Glaucio, Nelson, eu disse o seguinte, Nelson, rapaz, você está falando sobre o seu pai, e pelo que eu estou dizendo aqui, eu não vou dizer o nome, porque vocês vão entender quem é o cara, né? Pois é, rapaz, pai não quer entender que a política mudou, que as coisas mudaram. Eu digo, verdade, se você não se reciclar, se você não se atualizar, se conectar com o momento, aí a política que já é velha, já é ultrapassada, fica pior com aquelas pessoas que não se atualizam. Aí eu disse para o cara, para encerrar, e vocês comentarem. Eu digo, olha, esses caras que entraram aí, teve um que participou da minha vida escolar no Ginásio Industrial de Ceará-Mirim. Eu fui candidato a presidente do Grêmio, e lá era o bode, o coco e o leite. Eu era o leite, porque painho tinha vacaria, Joel Cavalcante era o bode, porque era crente, imagina, ainda tem esse negócio de bode, né? E o coco era Tonho de Jacinto. E Tonho de Jacinto queria ser o meu vice. Aí os caras disseram, como eu escuto por aí, se for o vice Tonho, eu não voto em você. Olha, mas a moral da história. Eu disse para o cara ontem, eu continuo com o mesmo pensamento de 50 anos atrás. Agora, claro que a gente vai se reciclando, vai melhorando. E lembro, para fechar, e vocês comentarem sobre a modernização da política, a reciclagem do homem público, porque não interessa que você tenha 100 anos, 80, o problema é a sua cabeça, encarar os temas da forma que eles exigem. E você, às vezes, um cara tão novo, pensando coisa absolutamente que dá até uma certa ojeriza e tal. Então, Glaucio, Sebastião, Nelson, como é que vocês veem isso, né? Essa questão da política hoje, das pessoas que... E aí ele disse, pois é, Irã, o pai não quer entender que o tempo dele passou. E eu digo, pois eu faço autocrítica, eu acho até que eu já dei muita contribuição, continuo, eu busquei outra via para contribuir como essa, entendeu? Que eu acho até melhor, mas com o mandato é diferente. Como é que vocês veem isso? Essa questão do momento novo da política, né? Mas essa contribuição que você dá, Irã, ela é louvável. E vejamos o seguinte, eu penso dessa mesma forma ainda, sabe? A questão do vice, ela é fundamental para o prefeito, mesmo porque o vice tem que ser aquele cara que a gente confie nele, igual o voto que você vai dar no prefeito. É o cara que vai substituir o prefeito se ele sair, se ele viajar. Os caras não costumam entregar, não, a prefeitura não.
O certo era entregar o vice, né? Mas parece que não. No meu tempo, entregou. Era, mas agora não. O cara só entrega depois de 30 dias. Então, não sei bem. Mas tudo bem. Mas tem que ser uma pessoa de confiança. E realmente isso ainda é fundamental hoje. Não, rapaz, eu não vou votar em Glaucio, porque se Sebastião, se ele for o vice de Sebastião não tem meu voto, não, quero nem saber. É assim. Entendeu? Essa cultura ela ainda tem, ela ainda permanece, ela ainda existe. Pelo menos, eu vejo isso no dia a dia. Também. É exatamente Manda assim ver, que eu manda vejo. ver, depois você... Pode ficar à vontade, viu, Glaucio? Você percebe que, pegando um gancho do que você fala, Irã e Nelson, é o caráter. Uma vez na política eternamente. Você não abre mais, não recua, você não retroage, você segue. O seu pensamento é que deve estar balizado numa realidade que melhore a vida das pessoas. Então, para mim, a política são gestos de homens e de mulheres que procuram melhorar a vida das pessoas. Para mim, isso é política. É interessante começar por esse tema, né? Porque é uma constatação que é uma constatação de Aristóteles que diz o homem é um animal político, né? Então o homem ele vive em sociedade e a sociedade é móvel, a sociedade não é estática, né? Tanto que historicamente a gente vem do poder tribal, passou pela questão monárquica, né? Absolutista. Hoje nós temos países autocráticos, né? Mas grande parte dos países, inclusive os mais desenvolvidos, são democracias, né? Democracias liberais, democracias socialistas, mas esse movimento, essa dialética, né? Não é aquele negócio estático. E é preciso que a gente fique permanentemente observando essas mudanças, essas nuances, né? Visando sempre o bem comum, porque a política é essa arte de procurar o bem da comunidade, o bem comum. A gente já tem participação aqui. Carlão, aguarda aí que a gente já faz a sua pergunta e a sua participação. Carlão, que sempre está junto com a gente, participando. Eu vou ler aqui uma frase do dia que amanheceu hoje e para vocês comentarem, antes da gente entrar nos assuntos, não é, que a gente conversou. Por isso que eu digo que a política hoje, o jornalismo sério, ele é feito de forma instantânea e é muito legal. Eu tenho acompanhado vários canais e quando você traz, não é, os dois lados, e Sebastião foi muito feliz aqui no começo do programa, quando diz que são duas visões diferentes, por exemplo, da política mundial, da política nacional e também regional, local. Entretanto, com isso que ele acabou de dizer também, não é? Que a política, independentemente de lados e de opiniões e de ideologia, o que interessa é o povo viver bem. Pode ser aonde for, o povo precisa estar bem, que é a razão maior da política decente. A gente amanhece o dia hoje com a seguinte frase, aspas, nós temos todo o direito de questionar uma eleição que consideramos desonesta, fecho aspas. Quem disse isso foi Donald Trump, que pela primeira vez um ex-presidente norte-americano foi flagrado no Musk, deixa eu ver meu inglês aqui como é que está, Musk Shot, que é uma foto do cara, não é, quando ele se apresenta. E o interessante, queria para vocês comentarem. Aqui os caras ficam resistindo, aí a CPI vai ao Supremo e pede para não ir, outros só vão se for coercitivamente, e lá a justiça norte-americana, o cara tem que se apresentar, senão ele não é nem louco. E ontem, no estado da Geórgia, o 20h30, horário de Brasília, Donald Trump, ele foi se apresentar, né, no condado de, deixa-me ver aqui o nome, de Fulton, em Atlanta, como outros também já, em razão daquele episódio todo das eleições norte-americanas. E, para encerrar e vocês comentarem, as lideranças de direita,
né, ou de extrema-direita, a nível mundial, em todos os continentes, elas estão aí muito fortes. Queria, Glaucio Sebastião, Nelson, qual é a visão de vocês? Né? Um ex-presidente norte-americano, pô, o cara foi lá, né? Aqui a gente dizia, foi tocar piano, foi fotografado, foi isso, até as características, olhos, cabelos avermelhados, o cara foi lá ser fichado na polícia. O que vocês acham disso, né? Um ex-presidente está lá cumprindo a lei e tal. Qual é a diferença de lá para aqui? Que aqui é uma resistência danada para os caras ir para a cadeia. Vamos lá. Vamos deixar o homem da lei. Eu acho isso muito positivo, né? Porque a lei, o sentido é que a lei se aplique igualmente a todas as pessoas, né? Então, lá, me parece que nesse aspecto está muito bem melhor do que o Brasil. O Brasil, a gente tem a lei aplicada com grande eficácia eu digo assim, no aspecto da lei punitiva, né? Com grande eficácia para uns e para outros não. É tanto que é polêmico, mas é de se dizer que se você for em um presídio, você vai encontrar lá 80% das pessoas pobres e negras, né? E não são só pobres e negros que cometem crime no Brasil, pelo contrário. Pelo contrário, no Brasil, a gente tem aí, se você for olhar, por exemplo, isso é só um fato, quase todos os ex-prefeitos do Brasil respondem crimes. E quantos estão presos? Agora, não estão presos por quê? É o chamado direito penal do patamar de cima. Então, aparece um recurso, enfim, sempre vai se esquivando da lei, e esse sistema provoca a indignação, né? Porque a lei não vale, só vale para o pobre, só vale para quem digamos assim, hipossuficiente, né? E nos Estados Unidos, nesse aspecto, anda bem, porque o ex-presidente dos Estados Unidos foi lá, né? Se apresentou e foi tratado exatamente como é tratado também o pobre, né? Então, eu vejo positivo. Eu vejo o seguinte, no Brasil há uma diferença básica entre o que aconteceu com o ex-presidente com o que está acontecendo com o ex-presidente aqui no Brasil. E acho que a falha é realmente antecessora, ela vem lá de trás. Por quê? Glaucio sabe muito bem que o voto ele é sigiloso. Tem que ser mantido assim. Mas a apuração do voto tem que ser pública. Eu tenho que ter o direito de saber se o meu voto está na urna como eu depositei, como eu apertei os botões. Isso é um direito da sociedade brasileira. Então, o que é que está acontecendo hoje? Lá, o voto é transparente, o voto é sigiloso e a apuração é pública. Ele se colocou contra o resultado. Então, eu acho que o resultado está certo. Ele não tinha como vencer a eleição lá. Tá? Então, ele tinha que prestar conta com a justiça. Se avançar o processo aqui no nosso país e Bolsonaro tiver que ser do jeito que o Trump está sendo conduzido à justiça, eu acho injusto, porque aqui a apuração do voto não é pública. A apuração do voto é feita por um grupo de pessoas que estão ali no Tribunal Superior Eleitoral que fazem essa apuração. Eu me lembro aqui em Ceará-Mirim, a gente amanhecia o dia fazendo apuração de voto no ginásio Adécio Eloy. E, mesmo assim, ainda tinha questionamento. Por exemplo, eu e Roberto, a gente teve que ir à justiça para a recontagem de voto. E a gente passou 2 dias contando voto em Ceará-Mirim. Mas a dúvida, imagina se você não tiver acesso à contagem pública dos votos, se eu não tiver acesso ao meu voto. Então, eu acho que tem sentido que as urnas eletrônicas passem a imprimir o voto na hora que eu aperto o botão,
cai lá num lugar que eu posso ter acesso, conferir meu voto, ou então deixa lá para, se houver alguma dúvida naquela urna, recontar os votos, entendeu? Então, essa é a minha visão, mas que a justiça tem que ser obedecida. O respeito à justiça está acima de tudo numa democracia. Sem isso, não há democracia. Verdade. Nelson. Justamente, eu acho que ele já disse tudo, a questão é democracia, sabe? E eu não sei o porquê, eu vou divergir de você só um pouquinho, mas eu gosto desse sistema eleitoral de hoje, por ser prático, por ser rápido, por ser eficiente. Eu acredito que a tecnologia, ela veio, ela chegou, e ela tem que ser usada. E o nosso Tribunal Superior Eleitoral, todos os TREs, eu acho que eles fazem esse trabalho de uma forma brilhante. Eu, pelo menos, sabe, não tem coisa melhor do que a gente saber do resultado da nossa eleição praticamente uma hora depois. Naquele tempo, no passado, eu me lembro muito bem que teve uma vez lá em Rongão que eu passei quase 2 dias dentro de um negócio trancado, contando votos. Nelson, tinha tempo até de mudar o resultado nos mapas. Claro, né? naquele tempo eu acho que, viu? Naquele tempo eu acho não, eu tinha certeza absoluta que era mais fácil se Burlar. burlar o resultado. Sim, com certeza. Hoje não. Aquela urna, a urna eletrônica, pelo menos eu tenho acompanhado esse processo e eu vi gostei de assistir, fui estudar aquela questão daquela urna, daquele código-fonte, é muito interessante. Não tem cristão do mundo que entra ali, não. Não existe, não. Mas, Nelson, deixa eu só te colocar uma questão. Tudo bem. Você mesmo disse, Irã sabe, e Glaucio também, a gente enchia o palácio. Lá estava o juiz de direito, estava delegado, estavam fiscais, estavam tudo, e ainda tinha como alterar resultado. Agora, você imagina uma pessoa só para apurar as eleições do Brasil. A de convite é inseguro, o sistema. Nesse ponto, amigo Sebastião, o código, não o código eleitoral, o sistema eleitoral, melhor dizendo, convoca a sociedade para acompanhar a apuração. Isso de que é uma pessoa fazendo essa apuração, assim, eu já bem não sei a fonte da informação do amigo, mas é convocado, por exemplo, representantes do setor de tecnologia das universidades públicas, a Polícia Federal acompanha, o Ministério Público Federal acompanha, os representantes dos partidos políticos acompanham o sistema de dados. Você né? quer dizer, acompanha toda a preparação. A preparação e a apuração. E a apuração, E a apuração também, sim. E a apuração mesmo, porque a apuração, só acho que você, só interrompendo um pouquinho, mas a apuração ela é feita ali na hora. Quando termina a votação, já vem ali, bora lá, bora ver quantos votaram, quantos não votaram, tal. Ali já começou a apuração. Porque Que já vai ser enviado os dados. O sistema começa zerando a urna, né? Tira a Zerando, zerésima. a zerésima. As pessoas vão lá, votam, depois tira a totalização dos votos. Esse sistema ele não é ligado à internet, que é para, digamos Justamente, assim, não tem evitar alguém chegar e invadir o sistema. Então, tem todo esses cuidados, né? Nada é impossível de acontecer que ocorra uma fraude. Mas se você pega um sistema eletrônico com esse patamar de tecnologia e pega 2, 3 pessoas, enfim, 10, 20, 30, para contar voto, a possibilidade de fraude é enorme, muito maior com as pessoas contando cédula de papel do que no sistema eletrônico, que é, inclusive, reconhecido aí, mais de... eu acho que vai fazer 30 anos, né? 30 anos aí de excelência, né? O Brasil, E até mesmo, Glaucio, Sebastião, você tem que ver o seguinte, a questão do cansaço. O ser humano, naquele tempo, a gente pegava uma urna, chegava, buscava, abria lá o bisaco, era todo um manuseio daquelas cédulas, um cuidado, mas tinha uma hora que já batia o cansaço, que eu estava contando, eu não sabia mais se estava contando, se estava dormindo. Você botava uma bicha dessa bique no dedo, não? Deixa eu dizer uma coisa. Eu entendo, a minha divergência é no seguinte ponto. Eu não quero abrir mão do meu direito de ver o meu voto, de conferir o meu voto.
Eu acho que isso é um direito da sociedade. Ah, claro, com um direito da certeza. democracia. Com Eu certeza. não estou dizendo que nós vamos reinventar a contagem de votos. Regredir, não, Eu jamais. estou dizendo o seguinte, é que a máquina eletrônica, a máquina que eu digito, ela tem que dar o meu voto, para que se eu quiser ficar com ele, eu vou ficar. Se eu não quiser, ele fica lá para uma contagem futura, se alguém desconfiar da urna. Mas é uma decisão do cidadão. Eu não posso abrir mão do meu voto. Mas eu vou vou tirar. comentar esse ponto Agora, aí, porque o problema de você levar o seu voto, o problema é que isso quebra o sigilo do voto. Porque é possível, e claro, aqui no Brasil vai acontecer em qualquer esquina. O cara diz, olha, o seu voto é R$100, vai lá e pega e Aí mostra. eu tô com comprovante. Então isso é... Mas quebra o sigilo do voto. eu queria saber, quando você diz, Sebastião, que o eleitor precisa ficar com o voto, como é que ele fica com o voto dele, a certeza do voto dele? Qual é a diferença da urna impressa, da cédula impressa para Não, digitalizada? A certeza é a confirmação de que o voto que ele digitou é aquele que saiu na máquina. Mas quando você termina a eleição, que o cara aperta lá, não sai a quantidade, e aí você não tem a quantidade de eleitores Mas e de você quem não votou. tem o seu voto. O que eu defendo é que o cidadão brasileiro tenha direito ao seu voto impresso. Ou para uma recontagem, ou para que, se ele quiser ver o Mas voto seu lá, voto, caiu lá na urna. mas seu voto impresso, do meu ponto de vista, ele sai justamente na hora que você vota. Não, você sai lá O que você próprio votou. TRE lhe dá O voto impresso é o paraíso de quem abusa do poder econômico, porque é uma eficácia na compra É um de recibo. voto, né? É uma eficácia. Um Diga aí. recibo. E aqui, você sabe, que a gente tem no Brasil uma desigualdade social enorme, e as pessoas, por necessidade, têm aproveitadores da pobreza das pessoas e compram voto. É uma regra, na verdade, a exceção é voto livre. Imagine num sistema em que você traz o recibo de que votou em fulano e em cicrano. Aí é o paraíso do abuso de poder econômico. Mas, Aí Glaucio, não tem mais como você ser preso, Você não caso- pode pegar um argumento de uma deficiência na apuração de votos ou no controle dos coronéis com os votos para obstacular o direito democrático do cidadão ter uma apuração pública dos votos que ele colocou na urna. Eu volto a dizer, a eleição, o voto é sigiloso, mas a apuração deve ser pública. Eu tenho o direito de ver o meu voto, ou para levar, ou que fique ali na máquina ali do lado. Agora, Baixão, como No você voto veria impresso. seu voto? É isso que eu quero saber. É isso que eu não entendo. Porque na hora que você digitar o voto, ele imprime o voto que você deu. E hoje isso não acontece. Sim, não. mas aí você- recebe o comprovante de votação só. Sim, mas aí Tá? imprime, aí essa impressão, ela vai para onde? Ou ela fica aqui na máquina e eu posso ter acesso e ver o voto que eu dei, ou então eu levo o voto. O voto é meu. Acabou. Não. O voto Olha, O voto é seu até o momento que você vota. Se eu voto em Glaucio, o voto passa a ser de Glaucio. Mas nós estamos tratando Eu- de assunto... Do exercício do base. voto. O exercício do A voto. apuração do voto deve ser pública. Bom, deixa eu dizer aqui, esse tema, viu, Glaucio Sebastião Nelson, está palpitante aqui. A galera está acompanhando. participando para valer. Agora, minha gente, é o seguinte, a gente tem outros assuntos. A gente vai voltar, olha, com o Sebastião, com o Glaucio, com outros convidados, porque é esse o objetivo do programa. Não é? Aqui vocês estão vendo duas opiniões, não é, sobre uma questão que eu apenas terminaria dizendo o seguinte. A regra do jogo está posta, tem que se seguir a regra do jogo. Aperfeiçoar o sistema e tal, isso é outra história. E quando eu vejo uma discussão dessa, que a gente percebe um viés, não é, de tendências, é muito legal, porque cada um quer a sua. Imagina nos Estados Unidos, um pedaço de papel desse tamanho, você sai, vota se quiser, Carlão até já comentou isso aqui, que democracia é essa, que se é obrigado a votar, eu também concordo. Também concordo. Não é? Mas, enfim, vamos deixar esse assunto para outro momento, mas em respeito ao nosso web ouvinte, a gente precisa registrar aqui, porque senão o tema vai passando e fica difícil a gente rebuscar lá atrás. Por exemplo, Carlos Henrique, voto impresso é cartão para compra de voto e voto de cabresto das milícias. Discurso de fake news. Kleber, rapaz, Kleber está onde, hein? Está no Rio? Até a semana passada. Caramba, rapaz, Kleber, grande Kleber, se quebrar o sigilo do voto, voltaremos ao coronelismo.
voto de cabresto. Aí vem aqui Carlos Henrique, faz outro comentário. Parabéns pela sua participação e palavra, Glaucio Tavares. Fiz parte da primeira turma de técnicos de urna eletrônica de Ceará-Mirim. Não tem cabimento em 2023 questionar a urna eletrônica. Abaixo a extrema-direita fascista. Viva a democracia! Carlos Alberto, que democracia é essa no Brasil que as pessoas são obrigadas a votar? João Fernandes, boa tarde. As leis penais estão arcaicas, tem que mudar urgentemente. Enfim, aí tem Alex Construtor, boa tarde a todos. A moda agora é perder e dizer que foi fraude. Mucivan, boa tarde, quero parabenizar o programa e mandar um grande abraço a Glaucio Tavares, um grande representante da nossa cidade. Carlos Alberto, por que a reforma política não foi votada ainda? O que está faltando? Você está vendo que são muitos temas que o Web Ouvinte traz aqui para a gente. Bom, vamos trazer agora um tema... E vez ou outra, se você pode, vamos lá, pode falar. Eu não estou questionando a urna eletrônica. Eu estou dizendo que eu tenho direito a ter acesso à apuração do meu voto. A transparência do meu voto é que eu estou defendendo. Porque, entendo eu, isso não é um pensamento da direita. Eu sou liberal conservador, mas acho que a apuração dos votos deve ser pública. A votação, repito, é que deve ser sigilosa. Esse é o meu ponto de vista. Bom, vamos lá. Eu tinha sugerido para Glaucio e Sebastião alguns temas, e para você ver que a gente tem que acompanhar esse momento, né? Essa velocidade da notícia e tal. Mas como o Carlão ele já coloca uma situação aqui que está dentro de do tema da pauta, né? Carlão diz aqui o seguinte: e os municípios brasileiros passando por muitas dificuldades, deixando de honrar seus compromissos, por que está acontecendo isso? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. E aí eu já emendo, não é, dentro de um dos temas. Das 160 prefeituras do Estado, eu acho que já ia com as 140, 150 que vão fechar as portas dia 30 agora. Muito bem. Eu gostaria de complementar isso para vocês comentarem. A mobilização é muito importante. Eu estou aqui diante de um cara que começou jovem, eu o acompanhei, eu assistia, não é, ele, o pai, fui inclusive vereador com o pai dele, o saudoso Zé da Cruz na Câmara, pessoas, não é, de pensamentos e de ideias progressistas, não é, e era assim que a gente admirava, aplaudia Sebastião nos comícios e tudo mais, no seu trabalho de militância. Glaucio dispensa qualquer comentário, porque também tem essa linha, Nelson também. Mas não é esse o caso. O que eu gostaria que vocês comentassem. Primeiro, respondendo àquela, por que isso está acontecendo nos municípios brasileiros? Que isso é uma pauta antiga de mais recurso, de transferência de mais FPM, de descentralização de receita, que eu acho que todo mundo concorda, porque a vida acontece nacionalmente, são nos municípios. Outra, aí é onde eu quero chegar. Porque prefeitos independentes, gestores e gestoras independentes de ideologia política, fazem um movimento desse a nível nacional, a nível regional, etc. e tal, mas quando a sociedade civil organizada se organiza para pleitear algo que lhe é de direito, por exemplo, pagamento do piso, e aí esses próprios gestores que estão buscando essa reivindicação justíssima, eles tratam com desdenho, com coice, a sociedade civil organizada. Eu queria que vocês comentassem isso. Carlão está perguntando por que isso, que os prefeitos, as prefeitas estão parando, fechando as portas para denunciar, para dizer que não dá certo, que não pode continuar, etc. E quando, às vezes, esses movimentos, que os sindicatos, que as organizações da sociedade civil se mobilizam, se organizam, eles dão de cotovelo, da canto de calça, enfim, não aceitam, são bravos e não cumprem com a palavra. Eu queria que vocês comentassem isso.
Sebastião começando agora, que a outra Glaucio começou. Bom, o que é que acontece? Segundo dados da Confederação Nacional dos Prefeitos, 51% dos municípios estão inadimplentes. Sim. A mesma confederação diz que no governo liberal conservador de Jair Bolsonaro só era 7% de municípios inadimplentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos pegar um exemplo aqui em Ceará-Mirim. Na história de Ceará-Mirim não tem um prefeito que tenha realização maior do que o prefeito Júlio César. Em todas as áreas que você for, em cada recanto de 700 km², na saúde, na educação, em tudo, no desenvolvimento, na atração de emprego para Ceará-Mirim, em todas as áreas. É justo que um prefeito desse, como um prefeito da região Nordeste, que está nesse movimento, tenha limitado os seus recursos ou tenha diminuído os seus recursos, prejudicando a atenção às pessoas, às suas populações. O que é que os municípios querem? Eles querem passar de 22,5% do FPM para 24%. O que é que eles querem? Eles querem mexer na contribuição patronal, que hoje é de 20%. Se ele contrata uma pessoa para trabalhar na prefeitura, ele recolhe o INSS 20%. Eles querem reduzir para 8%, está certíssimo, eu considero justo isso. O que é que eles querem também? Eles querem pegar a terceirização, tá? E tirar a terceirização do limite prudencial, tá? Porque isso impacta na contratação de servidores necessário ao atendimento da administração pública. Então, eu vejo que o caminho não pode ser outro se há um governo que não tem vontade de atender essa perspectiva da sociedade. Hoje, 70% dos recursos nacionais estão na mão do governo federal. Ora, onde é que estão os problemas? Não é no governo federal, está no município, está em Ceará-Mirim. Os problemas estão na base, então os recursos têm que estar na base. O nosso presidente anterior, Bolsonaro, ele tinha em mente continuar investindo nos municípios e foi o presidente que mais transferiu recursos para os municípios enquanto ele esteve no governo. Tanto que, segundo a Confederação Nacional, só 7% dos municípios estavam inadimplentes. E hoje, 51% dos municípios estão inadimplentes. Então, eu acho que os prefeitos têm razão em pressionar dessa forma. E quanto à questão da sociedade civil se organizar, se mobilizar para buscar os seus direitos junto aos gestores que fazem esse movimento justo e que não aceitam a sociedade civil buscar e reivindicar? Perfeitamente. Eu acho que isso é justo e os prefeitos têm que entender esse movimento da sociedade civil. Aqui em Ceará-Mirim, é o objetivo para que a gente tenha um extrato da realidade. Todos os segmentos sociais de Ceará-Mirim avançam e avançam com o apoio do prefeito Júlio César. Ele não tem se colocado contra os movimentos sociais nas suas reivindicações. Pelo contrário, tem atendido e bem. Então, eu acho, viu, Irã e Glaucio e Nelson, eu acho que esse é um amadurecimento da sociedade brasileira. Nós estamos com um pouco mais de 50 anos de democracia. Todo o nosso restante foi de solavanco nas instituições democráticas. Então, nós somos uma nação, vamos dizer assim, de meia-idade ainda. Estamos aprendendo, mas estamos avançando muito. Eu considero que a maior contribuição que foi dada nos últimos tempos ao patriotismo, a um movimento que estava adormecido, foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Eu sou um liberal. Vocês me chamam de extrema-direita, mas eu sou um liberal conservador. Eu acredito na economia que deixa se tratar pela atividade privada, que diminui os gastos do governo, que controla, tá, a ânsia de cobrar mais imposto, mantém as âncoras da economia sob controle e que deixe que os agentes privados possam levar a economia a se desenvolver.
E esse resultado, em 4 anos de governo, trouxe a queda de 14 milhões de desempregados, que foi como a gente recebeu o governo da esquerda, e nós deixamos com 6 milhões de desempregados. Então, isso deu certo. Glaucio, manda ver. Eu começo Do jeito que você do quiser. fim. Olha, o ponto, Sebastião, o governo Jair Bolsonaro não recebeu o governo de esquerda. Jair Bolsonaro recebeu o governo de Temer, né? Temer foi vice de Dilma. Mas ele não é de esquerda. Mas o tirou governo Dilma, dele. né? Ele tirou Dilma Temer, né? O governo simplesmente não é de esquerda. porque Vamos o ouvir governo- Glaucio O agora. governo de Temer é claramente um governo de direita. A ponte para o futuro é destruir os direitos trabalhistas. A ponte para o futuro é privatização. Então, isso marca, eu não vou me alongar nesse tema, marca o chamado a direita, né? A ânsia da direita de privatizar, diminuir o Estado, do Estado mínimo. O Estado não deve ser mínimo, deve ser necessário, né? E por isso é que eu digo, o Estado deve ser mínimo, por exemplo, eu defendo o Estado mínimo em menos cargo comissionado, em menos contratos, em não terceirização no serviço público. Eu acho que o serviço público deve ser profissionalizado com pessoas concursadas no serviço público. É imenso o prejuízo da nação, porque a todo momento você sai um prefeito, cargos comissionados, contratos temporários, todo esse sistema de empresa cooperativa prestando serviço. Aí, quando é o outro prefeito, muda-se tudo, todo mundo, a experiência que tinha ali no serviço público vai trazer novatos para o serviço público de novo. Então, o prejuízo é imenso, né? Então, começamos desse ponto, dizer que o Estado deve ser mínimo em relação a cargo comissionado e contratos temporários, inclusive, a grande maioria a Justiça conhece como ilegal, que ilegal são, né? A regra do concurso público conquistada pela Constituição de 1988 deve ser a porta de entrada do serviço público. O que acontece é que existe uma exceção que diz o seguinte: olha, para necessidades temporárias e excepcionais, o poder público pode contratar por um tempo determinado. Então, o que é que acontece? Não acontece só em Ceará-Mirim, acontece em todas as cidades do Brasil. A Constituição está sendo desrespeitada por todos os municípios, que faz contrato temporário de professor, contrato temporário de médico. Aqui em Ceará-Mirim, salvo engano, tem 2 médicos concursados, o resto é todos contratos ilegais. Então, isso é que deve ser combatido, que o Estado deve ser mínimo nisso, deve ser mínimo em coisas ilegais. Por isso que tem que ter um reconhecimento. Eu reconheço que o Pacto Federativo não é justo, porque os municípios realmente recebem pouco pela a quantidade de serviços que oferece à população. Era pior. Antes de 2014, a arrecadação, o orçamento da nação era 16% dos municípios. Agora, como o amigo Sebastião nos informou, chega em torno de 20%. Em 2014, foi aprovada a emenda 84, melhor dizendo, de 2014, que, por exemplo, aumentou, em dezembro, no dia 10 de dezembro, os municípios recebem 1% do FPM, né? 1% da arrecadação do FPM. A emenda, aqui, eu acho que 108 de 2021, aprovou também outra parcela para o município no dia 10 de setembro. De maneira que está havendo marcha de prefeito, está havendo esse movimento de maior arrecadação dos municípios, de equalização da arrecadação dos tributos da nação, né, para os municípios. O que precisa também ser feito, né, que eu acho, por exemplo, eu acho um absurdo terceirizar serviço público. Serviço público não é para ser terceirizado. Serviço público não é para ser prestado por cooperativa. Serviço público é para ser prestado por servidor melhor qualificado possível que passou no concurso público. De maneira que a gente tenha uma qualidade melhor. Por exemplo, nesse mar de cargos comissionados e contratos,
você junta aqui uns fantasmas de um lado, uns servidores desqualificados daquele lado, e o que acontece é um absurdo, né? É desperdício desse dinheiro que se busca aí com essa marcha dos prefeitos para arrecadação, para maior arrecadação, mas o serviço é de péssima qualidade. Pode ficar à vontade. Pode do ir. amigo Glaucio, Ceará-Mirim não tem contrato irregular. Os profissionais contratados pela prefeitura, eles são submetidos a um processo que se chama seletivo. Então, vamos dizer o seguinte, passou 15 médicos, passou 15 dentistas, enfermeiros, eles são chamados e vão trabalhar. Processo legal. Acabou. Acabou. Precisa do médico no posto de saúde. Não tem saída. A prefeitura tem que contratar e buscar na instituição certa o médico para prestar aquele serviço. Está certo. Isso não é contrato irregular, como o amigo falou. Veja bem, isso é um contorno que se fizeram para burlar a regra constitucional. Entendeu? Como é que você contrata um processo seletivo? O processo seletivo não tem os parâmetros de um concurso público e, na verdade, esconde o chamado patrimonialismo do município. Né? Eu não estou falando especificamente... Mas isso não é uma culpa do município, Glaucio? Não. Veja bem. O Congresso determine o que é que vai fazer. Mas é assim que a lei veja bem, existe. O que acontece no processo seletivo daqui ou de qualquer lugar é o chamado patrimonialismo, porque o processo seletivo é aquele que não tem critérios objetivos. Então, você bota o apoiador do político, você bota, enfim, o apoiador político. Quer dizer, isso é uma forma de burlar a regra do concurso público, entendeu? É uma imoralidade que se tornou, assim, as pessoas acham, tudo bem, a gente passa por um defunto deitado na rua e vai achando normal, entendeu? Como esse tal de processo seletivo. Nelson. Mas aí é demais, porque eu participei de mesa de processo seletivo e lá eu tenho que analisar todos os documentos que o candidato apresentou, desde o currículo até a sua prática. E eu vou dar nota baseado no que ele apresentou. Isso não é uma brincadeira, não é uma coisa de faz de conta. É um processo legal e bem instruído, não é uma falsificação da verdade. Então, eu quero defender que não existe essa visão do colega Glaucio quando coloca sobre dúvida aí. Entrando na questão eu vou deixar esse lado desse processo seletivo de lado, para mim não entrar, mas entrando na questão das prefeituras, eu vou fazer o seguinte, eu acho que as que fecharam dia 30 é por falta de planejamento, de organização, são prefeitos que não tiveram cuidado com o seu município, no meu ponto de vista. Essa história que não veio dinheiro, veio e muito. Hoje mesmo saiu uma nota aí que aumentou o crédito para as prefeituras, não sei quantos bilhões eles vão poder fazer. Agora, para ter crédito, para chegar lá em Brasília, tem prefeito que tem medo de ir a Brasília. Não tem como. Eu admiro o Júlio nessa parte, quando ele sai daqui e vai para Brasília, debaixo do braço, levando a pastinha para conseguir recursos lá. É lá o caminho. Mas, para ele conseguir recursos lá, é obrigado que a prefeitura dele esteja limpa. Está. E se tiver limpa, ele consegue. Então, não há motivo de Ceará-Mirim fechar as portas. Pelo contrário, tem que abrir. Entendeu? Hoje eu vi uma pesquisa que saiu aí dos 10 municípios mais ricos do estado do Rio Grande do Norte. Eu olhei para ver se Ceará-Mirim estava no meio, mas não estava. Veio João Câmara. É o 6º João Câmara, Macau é o 5º, Guamaré é o 4º, Parnamirim é o 3º, Mossoró o 2º, Natal o 1º, e o resto é todo aqui por lá que ganha petróleo e tal, que é pelo PIB. Se nossa Ceará-Mirim, no passado, tivesse continuado com as usinas, com isso, com aquilo outro, será que hoje não estava aí num cantinho desse? Olha... Dos 10? Verdade. Vamos para os temas, né? Porque você imagina, ô Júnior, vamos ver se a gente bota 1h30 esse programa, viu? Começando de 11 horas para ver. Ou de meio-dia, né? De até, porque o tema é muito legal. E eu não estou nem fazendo aqui, pegando o gancho, né? Porque cada um diz uma coisa para a gente pegar um gancho e nos remeter a outro assunto e tal. Mas vamos fazer o seguinte, tem as pessoas participando, né? E eu vou aqui para não ficar atrasado, né? Tem aqui gente dizendo assim,
Coragem de defender, Rossini Cruz, coragem de defender o governo Bolsonaro. Bastião não aprendeu nada com o líder sindical Zé da Cruz. Ave Maria. Carlos Alberto, o Brasil, o déficit público já chegou a 50 bilhões. Anderson Severo, boa tarde, professor. Rossini volta e diz: perseguido pelo regime militar, exilado, homem de fibra, meu primo Zé da Cruz. Cauinha, grande abraço para Cauinha e todos que fazem a paz Ceará-Mirim. Carlão diz que, na opinião dele, o governo é para cuidar de educação, saúde e segurança pública. Marcone Barbosa, boa tarde, acompanhando esse grande debate de nível altíssimo. Abraços a todos. Valeu. Vamos lá. Vocês já entraram, que queiram, no assunto que a gente já pautou, né? Por isso que aqui tem a intersetorialidade, né? É importante. Governo Lula, Sebastião já trouxe alguns números, Glaucio vai dar opinião, ver. São 8 meses de governo, né? Qual é a leitura, a avaliação? Né? E aí eu já remeto, porque o tempo está indo embora, eu já remeto à seguinte questão. O Brasil tem feito o papel dele do ponto de vista internacional, tentando liderar a América Latina, o grupo do BRICS, aumentando agora, como foi anunciado, para outros países, essa geopolítica mundial. Qual é a opinião, qual é a visão de vocês, não é, do mundo, que, queira ou não, vai refletir lá em Itaipu, lá em Dom Marcolino, vai refletir em Ceará-Mirim, no mundo todo, enfim. Qual é a visão, não é, e o papel do atual presidente a nível de políticas internacionais, essa questão do BRICS tão palpitante agora, enfim, começando com Glaucio. No aspecto internacional, o Brasil voltou, né? O Brasil ressurgiu como ator internacional, inclusive com um papel de liderança, né? O presidente Lula faz um discurso lá em Paris que as pessoas contra a União Europeia, dizendo a verdade, e as pessoas, os franceses aplaudindo, né? Isso dá orgulho a gente. O presidente Lula tem feito várias viagens e trazendo coisas positivas para o Brasil, inclusive muita renda, né? A gente viu a visita do presidente Lula, os países investindo aqui no fundo da Amazônia, negócios, por exemplo, o presidente Lula fez uma visita à China e vai se instalar uma empresa aqui na Bahia, a BYD, e vai produzir carros elétricos. Então, quer dizer, o Brasil ressurgiu. Você vê que no governo Bolsonaro nem era convidado e nem ninguém ia visitar ele, porque ele era pagado totalmente, inclusive ninguém nem falava com ele, né, nos encontros internacionais. E quando ele falava, era mentindo. Aí pronto, ninguém quer falar com um cara mentiroso. E isso é o que o Brasil está acontecendo no âmbito internacional. No âmbito nacional, as pessoas veem no supermercado quando vão, né? Veem no supermercado quando vão o preço das coisas. Então, o controle da inflação, o aumento de emprego, o aumento da confiança do Brasil, enfim, o funcionamento, o Brasil voltou a funcionar e progredir. A gente tem a indústria de construção civil tomando fôlego novamente. Enfim, eu vejo que foi muito bom, né? A democracia fortalecida. Eu vejo muitas coisas positivas. Tem coisas negativas? Tem, como em todo governo tem coisas positivas. Até Bolsonaro tem coisa positiva, até Bolsonaro. Porque Bolsonaro propiciou, embora que ilegal, o chamado orçamento secreto, e isso irrigou as prefeituras com dinheiro, né, limpo ou sujo, mas irrigou as prefeituras. Mas para o cidadão foi bom, porque calçou a rua, fez... Quer dizer, é uma coisa positiva do governo Bolsonaro, que é difícil de achar, mas tem, né? O governo Lula, com certeza, assim, o Brasil voltou
a sorrir, né? Eu Bastião. considero o contrário. 8 meses do governo Lula é um retrocesso. A posição do governo Lula internacionalmente é uma vergonha. Porque ele aqui dentro defende as ditaduras do continente e aqui dentro ele estimula que o Estado seja gastador para poder bancar um sonho pessoal dele de se tornar um homem conhecido no mundo. Qual foi o recurso? Ele mesmo reclamou semana passada, 15 dias atrás, que os países ricos estavam mentindo, dizendo que ajudariam o Brasil e não estão ajudando em nada. Então, só no primeiro semestre, a gente gastou 7,5 milhões com viagens de Lula ao exterior, sem nada chegando ao país. Quando Bolsonaro viajava, ele se hospedava nas embaixadas. Lula vai para um hotel 5 estrelas com toda a equipe dele. Enquanto o Brasil agoniza, Lula está gastando o dinheiro do povo sem trazer nenhum recurso para a nação brasileira. Além disso, qual é a postura de Lula no cenário internacional? Por isso que eu digo que é um retrocesso. Porque ele cria uma briga, ao mesmo tempo, com os Estados Unidos, aliado de todos os tempos, e com a Europa. E, no aspecto interno, ele cria um confronto com o agronegócio. Então, um governo desse não pode ser um governo de acertos. Qual é a ênfase mais triste do governo Lula? É que estimula o porte de droga para a sociedade brasileira. O marco temporal, que ia ser uma agonia, era como se... Eu vou dar aqui um exemplo de um indígena amigo meu aqui em Ceará-Mirim, Reginaldo Felipe. Se Reginaldo Felipe juntasse a tribo dele e chegasse na prefeitura e dissesse que ia tomar conta da prefeitura, ele demarcava Ceará-Mirim, porque o marco temporal queria retomar ao tempo, não sei de quando. Eu sou descendente de indígena. Por quê? Porque meus pais, meus avós, meus tataravós nunca saíram daqui, não vieram de fora. Agora, você imagine se o marco temporal fosse como a esquerda queria. Graças a Deus, o Congresso hoje tem um nível diferente do que era anteriormente. Ah, mas tem o Centrão. O Centrão é uma aberração da sociedade brasileira, porque o Congresso é extrato da sociedade brasileira. Então, qual é a postura do governo? Dá o porte de droga para a sociedade brasileira e proíbe o porte de arma. Eu defendo que a minha casa seja mais importante do que o Congresso Nacional, do que o STF, do que o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto. É a minha propriedade privada, é a minha casa, eu tenho o direito de defender a minha propriedade. Então, se eu estou na minha casa e chega um bandido dizendo que eu tenho que abrir a porta porque ele quer me assaltar, eu tenho o direito de ter minha arma para confrontá-lo. E esse governo é contra o porte de arma. Então, é um governo que trabalha contra a vontade da sociedade. Outro ponto que é chocante, o governo quer estimular a política pública de gênero. Eu entendo que a educação da família tem que ser dos pais e não do Estado. Não é o Estado que tem que dizer que o meu filho vai ser mulher, o meu filho homem vai ser mulher e a minha filha mulher vai ser homem. Não. Essa educação é dos pais, não é o Estado que tem que discutir a política pública de gênero. Então, eu entendo que é um governo de retrocesso, porque ele está na contramão da vontade da sociedade. Por isso, nós defendemos o liberalismo econômico e o conservadorismo dos costumes da sociedade brasileira. Nelson, a gente está marchando para o final. Nelson, algum comentário? Já a gente declinando aqui para o final, porque tem um último ponto que a gente vai colocar, mas eu quero dizer para o nosso web ouvinte, viu, Júnior, que a gente vai trazer sempre
Glaucio, Sebastião, outros cearamirinenses que tenham essas visões diferentes, né? Porque Irã, me permita só, vou porque permitir. é um tema... Porque o que a gente quer aqui é exatamente essa discussão democrática. Eu fico muito feliz porque o nosso sistema litoral ele promove isso, sem absolutamente nenhum cabresto e nenhuma regra, Glaucio. Irã, eu não recordo aqui a fonte, mas posso trazer depois. Eu escrevi um artigo sobre o Estatuto de Desarmamento, né? E o Estatuto de Desarmamento, aí tem uma estatística dizendo, antes do Estatuto de Desarmamento, em 2003, das mortes por armas de fogo. E depois, salvo engano, esse estudo é de 5 anos antes do Estatuto de Desarmamento, pegou quantas pessoas morreram com arma de fogo, e depois de 2003, com a proibição desse porte de arma pelas ruas, né? Então, esse estudo conclui que foram salvas 132 mil vidas, por conta que o cara não podia mais estar nos bares com a arma, ou estar dentro do carro com a arma, enfim, e estar armado na sociedade, né? Então, o que é que acontece na prática? Na ideia, pode dizer, olha, o cidadão com a arma, ele se defende e tal, tal. Mas, na prática, e olha que eu trabalho nessa prática, porque eu trabalho com processo penal. E vejo o que acontece. Que Deus livre, todos nós aqui, qualquer um, que se o bandido souber, se você tem uma arma boa em casa, ele vai lá na sua casa buscar a arma. E ele vem de surpresa, porque ele não vai avisar. Vamos se confrontar com arma contra arma? Não, ele vem de surpresa, toma a arma e mata o cidadão. Então, a arma não protege, é o contrário, na prática. É o contrário, tem coisas que são contradições, né? Então, a arma que você diz, olha, a arma vai me proteger, na verdade, ela lhe vulnera. São coisas que acontecem. Por exemplo, outro tema aqui que é polêmico, que a gente pode marcar depois, a proibição do aborto provoca mais aborto. É um contrassenso, não é uma contradição? Olha, eu vou proibir abortar. Quando você proíbe o aborto, provoca mais aborto. Por quê? Digamos que determinada jovem botou na cabeça de abortar. Quando ela chega na porta do SUS, vai para uma assistência social, não faça isso, é uma criança, a gente vai lhe ajudar. E isso diminui a quantidade de abortos. Então, você quer dizer que o porte de droga vai diminuir o uso da droga? Não, eu não. Isso aí Aliás, essa questão da droga, que o STF já fez uma maioria de 5-1, então é um assunto que a gente precisa depois debater, porque eu acho interessante, né? Para deixar claro. Esse assunto, eu fiz um artigo agora. Eu estou dizendo isso, esse contrassenso de que você pensa uma coisa, mas o mundo é outra coisa. Então, proibir aborto provoca mais aborto. O cidadão com arma na mão, pensando em se proteger, na verdade, ele está mais vulnerável. Aconteceu aqui em Cearamirim, aqui no interior, um policial, olha, um policial aposentado da Polícia Federal. O cara saiu em mesa de bar dizendo, eu tenho muita arma, lá em casa eu tenho uma coleção de armas. O bandido que chegava, não sei o quê. Foram 3 bandidos na casa dele, e sabendo que ele era policial, que estava armado, não sei o quê, não contaram conversa, foram logo assassinando ele para levar as armas. Então, se entende que o cara, olha, eu sou policial e tenho arma. Eu sou protegidíssimo, minha casa... Não é porque o bandido não vem avisando. Ele vai pegar o cidadão armado de surpresa para tomar a arma, inclusive, que é um instrumento de trabalho do bandido, é valioso, então é muito almejado. Bom, Porque é uma inversão. Se nós tivéssemos um sistema que realmente tirasse a arma do bandido, nós até poderíamos concordar com o amigo Glaucio. Mas acontece que hoje quem tem arma é o bandido. E eu estou dentro da minha casa desprotegido. A mercê do cara que chega na minha porta e diz, eu vou entrar. E como é que eu vou defender a minha família? Então, não é uma inversão, é uma questão de realidade. Eu queria só dizer, Sebastião, o seguinte, eu também sou contra essa questão de arma, porque eu já vi tanta arma também acabar com a família. Às vezes o cidadão tem uma arma em casa, o filho vai lá, pega... como aconteceu, mata o próprio familiar, uma criança mas e outra. Aconteceu anteontem. É um familiar, acho, de uma colaboradora nossa lá, que, manuseando uma arma,
Isso é caso pontual, mas nós Não, estamos não é pontual, falando da não. sociedade Não, brasileira. não. Se a arma não tivesse dentro de casa, não acontecia. Né? São centenas caso de pontual. casos. Se a arma não tivesse São dentro de casa, não centenas E de acontecia. esse casos dado que você anual. trouxe Bom. de aumento da criminalidade, o homicídio diminuiu no período de Jair Bolsonaro, viu? Vamos lá. São 12 horas e 40 minutos, a gente já está indo para o final, mas tem um último tema aqui, que aí eu vou ser um pouco mais rigoroso. Mas é a que é joia? pra- É o seguinte, a gente vai dar agora um tempo, eu vou marcar aqui, tá certo? E já gostaria depois, viu, Nelson, você já fazia as considerações finais. Um dos temas que eu tinha sugerido para Glaucio e Sebastião foi a questão também, não é, que a mídia nacional, internacional, enfim, está dando em relação a essa questão das joias, não é? Que, enfim, é personalíssima, se não é, se é patrimônio do país, se é pessoal, e, enfim, isso tem levado o tempo da imprensa, não é? E às vezes teve até outro cara, outro dia eu falando, rapaz, vamos falar no outro negócio, esse negócio de joia. Mas não é uma joia que você comprava no saudoso Luiz, saudoso. Como é, rapaz? O pai de Chiqui, Joaquim do Ouro, né? Seu Geraldo, que vendia joia aos domingos lá em casa amanhã. Não, rapaz, é um negócio mais poderoso. E eu não, independente do valor da joia, a gente quer ver a prática. E aí eu queria dar um tempo para vocês verem qual é a leitura que vocês fazem disso, né? Que a família do presidente está aí envolvida, enfim, está sendo ouvido. Às vezes é uma brincadeira, mas Lula. É assim que os caras Não, mas vamos lá. Mas cada fato Não, é um fato, cada momento é um momento. Nelson, começando com você já para ver as Pra considerações gente finais. Manda encerrar, ver. eu estava vendo essa questão das joias, e cada dia que se passa, se complica mais ainda a família Bolsonaro. Agora é o Renan. O Renan passou lá no negócio de patrimônio, pegou uns objetos. Pegou lá achando que era dele, levou, vendeu joias. E outras coisas que tinham lá, que a Polícia Federal foi atrás e agora já tem uma relação deste tamanho de troços que sumiram do patrimônio. Então, enfim, a família Bolsonaro se complica nisso aí. Ontem também saiu aquele lance da Polícia Federal dizendo o quê? O valor da joia crua, ou seja, bruta, era 5 milhões e tanto mil. O que tem na joia de pedra. Mas o valor da joia em si ainda vai ser colocada a questão da marca, da raridade. Meu amigo, eu sei que quando o cabo termina de fazer isso, essa joia ela vai para um preço tão grande que ela não existe, porque ela foi feita para aquilo. Ela é única, principalmente o colar. Ele foi único. Né? O relógio, ele é uma peça única, o que está desaparecido até hoje. Né? E outro lance que a gente está vendo muito nessa questão dessas joias, que eu fico assim me perguntando, meu Deus do céu, um governo que dizia que não tinha corrupção, hoje a gente está vendo que está trilhando justamente para ser o governo mais corrupto do Brasil. Nelson, eu vou exatamente complementar para vocês responderem, eu vou marcar o tempo aqui, cada um vai ter 2 minutos para falar sobre isso, tá certo? Nesse momento, porque a gente tem outros compromissos. Eu quero acrescentar mais ou menos isso que Nelson disse. O presidente Jair Bolsonaro, não é, ele foi eleito exatamente com esse discurso, né, de que é honesto, e que o governo não teria corrupção, etc, etc. E agora, como é que a sociedade brasileira, como é que vocês estão vendo a sociedade brasileira assistindo, vendo isso, em que pese ainda, a gente observa nitidamente, não precisa de microscópio, a sociedade dividida ainda, embora que isso venha se distanciando um pouco. Qual é a leitura, Sebastião, que você faz desse momento, não é, de um cara que foi eleito, né, com esse discurso e que agora vem à tona, enfim. Você tem 2 minutos, né, para, inclusive, falar sobre o caso da joia. Manda ver. Eu não defendo o erro de ninguém. Quem errou, pague a justiça pelo erro cometido. Agora, vamos por parte. No caso das joias, o meu amigo Glaucio sabe que não existe lei que defina que tipo de presente é esse. O que existe é um princípio de moralidade estabelecido pelo Tribunal
Tribunal de Contas da União em 2016. Mas nada de lei, porque esse órgão não pode fazer lei. É o Congresso que tem que fazer uma lei definindo o que é presente pessoal e o que é acervo do governo. Tanto isso é verdade que o presidente Lula sumiu com mais de 500 bens de presentes quando deixou o governo, ele e Dilma. Foram vários containers de objetos que ele levou do palácio, exatamente por esse mesmo princípio que agora caiu o presidente Jair Bolsonaro, porque não existia lei que definisse o que é presente pessoal para o presidente da República. Lula teve que devolver parte desse acervo que tirou do Palácio, depois desse princípio de moralidade do TCU. Mas ainda tem 100 objetos que ele não devolveu. E quantos objetos estão sendo questionados? Eu até relacionei aqui. São 20 objetos que estão sendo relacionados aqui de valor que o presidente Bolsonaro cometeu o erro de não registrar, quando entra no país, na aduana. Você sabe que é obrigatório isso. Esse é o erro que ele cometeu. Mas qual é a punição para esse erro, Nelson? É a multa, não é prisão. É a multa, porque a prisão só pode acontecer num caso desse quando tem lei que determine o crime. 30 segundos. E não tem lei que determine o crime dessa situação das joias dadas ao presidente da República e à primeira-dama. Irã, só para eu vi justamente juristas falando e dizendo o seguinte: existe tudo que você está dizendo. Agora, vejamos o seguinte. No Brasil, a lei ela é clara. Se fosse para vender as joias, se ele quisesse e pudesse vender as joias, o primeiro a ser contactado seria o Brasil, ou seja, a União. Ela quer ficar com as joias, então, as joias são minhas, eu vou vender para o Brasil. O que ele fez foi o seguinte: ele vendeu as joias para o exterior de uma forma ilegal, de uma forma que não passou em nenhum canto. Foi levado através do avião da FAB, ou seja, aí eu ouvi o cara dizer, ele foi categórico: olha, chama Lula de ladrão. Mas vocês ouviram falar que Lula vendeu alguma joia lá fora? Bom, não. Glaucio, agora 2 minutos. Na verdade é o seguinte: existe lei sim, Sebastião. Existe. A lei diz o seguinte, e é muito correto isso, que você, na condição de presidente, quando recebe um presente, esse presente é da nação, não é do presidente. Não é do presidente. Ele diz, olha, se o presente for abaixo de R$300, aí tudo bem, você fica para você, mas é da nação. Então, é patrimônio da nação, é patrimônio da União. Né? E, na medida que você subtrai um patrimônio da União, como o Bolsonaro fez, existe crime, sim. Esse crime é chamado peculato e está no artigo 317 do Código Penal. Então, o Bolsonaro, tecnicamente, e aqui eu não estou falando de política, eu estou falando que a conduta dele de subtrair um patrimônio da União se encaixa na norma penal do artigo 317 do Código Penal, e ele deve ser condenado por esse fato, inclusive são vários fatos, a gente fala tecnicamente em concurso de crimes, a uma pena em torno de 15 anos de prisão por esse fato. Por esse fato. E a imoralidade também está atrelada a isso, né? Porque, olha, eu sou funcionário público, trabalho aqui na primeira vara de Ceará-Mirim, e digamos que alguém tem um processo lá e venha me dar um presente. Eu digo, negativo mesmo. Negativo. Eu sou funcionário público, eu não posso estar recebendo presente. Na verdade, o que ainda não se diz, e que é assim, muito provável, é que isso é um suborno, uma propina, né? O que piora a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não é novidade nenhuma para mim. Eu não achei novidade nenhuma ele vender joia, fazer peculato, roubar o patrimônio público, porque a carreira dele, a vida dele foi nisso, foi fazendo isso, comprando imóvel em dinheiro vivo. É tão sem escrúpulos que ele colocou os filhos dele nesse caminho da bandidagem, do roubo, né? Então, porque o mínimo de ética, se o cara é bandido, ele diz, não, eu quero que meu filho estude, seja uma pessoa boa, não seja como eu. No mínimo. Um bandido, um traficante, isso e aquilo. Afasta o filho da... Bolsonaro botou todos os filhos da família nesse mar de lama. É isso que, na minha visão.
Muito bem, a gente está encerrando. Eu vou dar 30 segundos para vocês tecerem sobre esse momento, a vinda, tá certo? Com os nossos agradecimentos. Eu creio que a gente deu aqui uma contribuição sensacional, viu, Rossini? E que diz assim, homem de bem não precisa de arma. Bom, Nelson, 30 segundos para a gente encerrar. Ligeirinho, né? Para mim foi um prazer estar com esses dois monstros de conhecimento aqui, Sebastião, né? Sebastião Cruz, uma honra, viu, Sebastião, ter você aqui da bancada com a gente. Glaucio, que esse menino também, né, que tem um conhecimento vasto dos assuntos aqui falados. E, claro, está ao lado do povo que está nos escutando, está participando. E até gostaria de deixar o convite, né, Irã, para eles irem de novo, para a gente. Se quiser aumentar mais um, a gente bota. Agora que o tempo seja maior, né? Porque não, mas tempo pouco, tempo pouco. Não pode ser mais um, não, tem que ser mais dois, né? Vamos falar com o nosso mais diretor um, Juninho. Fica desempate aí. Vamos falar com o Juninho, para Juninho resolver. Juninho. Vamos lutar. Ei, pessoal, então foi um prazer enorme contar com vocês e a todos vocês tenham um bom dia, né? E na sexta a gente volta. Só lembrando, Irã, que na próxima terça-feira, se eu não for para a faca que eu digo, para uma cirurgia, na próxima semana, eu acredito que a gente já volta novamente com o programa cultural, né, Juninho? Esse monstro da comunicação aí. Glaucio. Eu novamente agradeço, Nelson, aqui, de estar perto de vocês aqui, de estar discutindo esses temas importantes, parabenizar a TV Web Litoral e dizer o seguinte, que a gente tem as divergências e isso só faz aumentar a nossa amizade, porque é tudo respeitosamente, a gente se trata com carinho, tem visões de mundos diferentes, mas isso não impede que nós sejamos e somos irmãos, né? Somos irmãos e digamos assim, isso só fortalece a nossa união, o nosso respeito. Sebastião. Agradecer ao Sistema Litoral de Comunicação, à TV Web, a 87.9, a esse comunicador exemplar que é Nelson, Irã, comandante da informação, Irã Júnior ali na mesa técnica, e ao amigo Glaucio, que valoriza, né, esse debate. A sua presença aqui valoriza esse debate. E dizer aos telespectadores que estão ouvindo no rádio que a sociedade brasileira tem cada vez mais que assumir o papel de vanguarda para atuar decisivamente para que a classe política, Irã e Nelson e Glaucio, possa fazer o dever de casa, que é melhorar a vida das pessoas. Um abraço a todos. Muito bem, obrigado a Glaucio, Sebastião, Nelson, a Irã Júnior. A gente volta. O programa hoje ultrapassou realmente o horário, porque merecia até mais tempo, né? Mas, enfim, fica com um gostinho de quero mais. A gente volta, se Deus quiser, próxima sexta-feira. Na segunda, a gente tem programa Sua Vez, a partir das 17h30. Manhã Litoral já pela manhã. Desejo a todos um ótimo final de semana e é isso. Essa é a contribuição em alto nível que espero que a próxima campanha de 2024 para prefeito dos municípios brasileiros, em especial de Ceará-Mirim, Maxaranguape aqui da Taba, da região, seja nesse nível. E olha, vai ser legal a gente botar os candidatos a prefeito bem juntinho aqui para fazer o debate. Um abraço, tchau, até sexta, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Política em Pauta, que voltará próxima semana. Até lá!